Eu vou chegar no tempo. Aleluia. Não é como você pensou, é no meu tempo. É no tempo de Deus, irmãos. Aleluia. O texto que a gente leu em Eclesiastes, capítulo 3, em diante, diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando a gente vai abrir, irmãos, o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que, para mim, pelo menos, é um livro muito difícil de ser interpretado. Porque a gente sabe que foi escrito por Salomão. E Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele já estava na sua fase da velhice. Ou seja, ele já tinha vivido muitas coisas. Então, o Senhor aprove a ele ali a escrever esse livro de Eclesiastes. Um livro que fala sobre a vida, um livro que fala sobre a vaidade, um livro que fala sobre a sabedoria, a importância da sabedoria, a importância do tempo, a importância, aleluia, de não darmos muito crédito ao que há nessa terra, porque tudo isso aqui vai ser passado. Isso aqui não permanece. O que permanece é a presença do Senhor. O que permanece, aleluia, é a comunhão com Cristo, porque a palavra do Senhor diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então esse livro foi escrito por Salomão. E aqui nessa noite o Senhor ele quer falar de tempo. Aleluia. Que há tempo para todo propósito. Esse versículo é um versículo muito lido pelas pessoas, mas em sua totalidade não entende, aleluia, o que é esse tempo. E quando a gente vai ler esse livro aqui, Deus não está falando do nosso, Deus não está falando do tempo da gente, mas Deus está falando do tempo dele. E há tempo para todas as coisas. O Senhor, ele não chega na nossa vida no momento que a gente quer. O Senhor, ele não chega em determinadas situações em nossa vida no momento que a gente quer. Sabe o que me vem na cabeça? Me vem na cabeça Lázaro. Lázaro havia 4 dias já que estava morto. E vem na minha cabeça essa lógica de Deus, de chegar só depois de 4 dias. Vem na minha cabeça essa lógica de dizer: ah, Deus chegou na hora certa. Como é que Deus, na nossa cabeça, na nossa lógica, como é que Deus chegou na hora certa quando o homem já estava morto? Já estava em estado de decomposição, o seu corpo já estava em estado de decomposição. E o Senhor só chega no tempo que a gente pensa que já está acabado, que já está perdido, que já não tem mais esperança. Mas é nesse momento que o Senhor está dizendo nessa noite que Ele chega. É justamente onde os recursos do homem acabam. É quando o Senhor ele chega. Para quê, irmão? Jesus só chega no momento crítico da minha vida. Ele só chega no momento crítico da minha vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que o nome dele venha a ser glorificado e não o nome do homem. Então Deus ele só chega no tempo determinado. Ou seja, no tempo que Ele determinou, no Kairos de Deus. O que é o Kairos de Deus, irmão? É o tempo determinado por Deus que está já lá no céu preparado. Só falta chegar aqui na terra. Ou seja, algo em nossa vida já está determinado lá no céu, na eternidade. Só falta chegar nesse tempo aqui. Então tudo acontece no tempo do Senhor. Deus ele não vai dar nada nem a mim nem a você se a gente não estiver preparado para receber. Aleluia. Porque Jesus, aleluia, a mente de Deus ela trabalha em nossa mente para que a gente possa receber aquilo que Ele quer nos dar. Mas tudo é no tempo de Deus. Mas irmão,
vida. Aleluia, alguns anos atrás que eu disse assim: Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero sentir mais da tua glória. Deus, eu quero mais. Aí o Senhor disse assim a minha filha: tu agora não está preparada para receber a porção que eu quero te colocar. Porque muitas vezes a gente quer muito de Deus, mas o nosso corpo não está preparado para receber. A nossa espiritualidade está muito pouca ainda para receber. Não está de acordo com o que Deus quer. Ai, irmão, eu quero sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Mas como é que eu me preparo para receber aquilo que Deus disse que iria dar? Que Deus disse que ia liberar sobre a minha e sobre a tua vida. Porque se a gente não estiver preparado, a nossa estrutura, ela não aguenta. O peso da glória é muito grande. Aleluia, é verdade. O peso da glória de Deus é muito grande. Passou alguns anos e chegou esse tempo de Deus na minha vida. Mas, irmão, a presença de Deus, irmão, é algo tão sobrenatural que a carne, ela não aguenta, não. Aleluia. Aleluia. E eu estava uma madrugada e o Senhor disse assim a minha filha: desce hoje, mas tu vai parar de comer de 6 horas e tu vai ficar de 6 horas até 2 horas da manhã, se preparando. Glória a Jesus. E eu coloquei a minha filha para dormir cedo. E eu fechei a porta do meu quarto como o Senhor pede na palavra dele. Ele pede: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará. Aleluia. Essa recompensa, irmão, que Deus fala, não é terrena, não. Deus está falando de comunhão ali. Deus está chamando o homem para um relacionamento com ele. E eu estava dentro do meu quarto e quando eu me ajoelhei, comecei a ali fazer aquele ritual com Deus, louvar primeiro. Porque quando você entra na presença de Deus, se você quiser sentir a presença de Deus, você não pode chegar pedindo, não, irmão. Eu orava errado, eu chegava em Jesus. Como eu vou sentir a presença de Deus desse jeito? Se eu já chego pedindo, se eu já chego falando as coisas. Porque eu tinha pedido a esse Deus: eu quero que o Senhor me ensine a orar, e eu quero que o Senhor, aleluia, eu quero sentir a presença do Senhor. Mas antes, que foi que Deus fez nesses anos que eu estava pedindo a Ele essa glória para sentir? Ele foi me ensinando a orar. Ou seja, Ele foi preparando até chegar o tempo de sentir verdadeiramente o que Ele queria liberar. Glória a Deus. E eu dentro do meu quarto, quando eu comecei ali a sentir, irmão, é uma coisa sobrenatural. Aleluia, Jesus. O que eu vou dizer aqui, você só crê se você quiser. Aleluia. Porque a presença de Deus, ela é real. O mundo espiritual é mais real do que esse daqui. E ali eu me ajoelhei e me coloquei diante da presença de Deus. E comecei a clamar e a falar coisas assim, glória, santo, mas assim, elogiando a presença de Deus. Eu não comecei a pedir. Só que isso tem que vir da alma. Isso tem que vir da nossa alma. E se encheu uma glória tão grande dentro do quarto que eu senti, irmão. Eu senti o peso da glória dentro do quarto. E de repente, quando eu me coloco assim de bruço, irmão, isso aqui é para quem crê. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu sinto alguém sentando assim na cama. A cama, ela se afunda assim, ó. Eu quis pular. Eu quis. Só que o Senhor já estava me preparando. Ele já estava preparando a minha carne. Porque o homem natural ele não vai entender isso aqui, mas essa irmã tá doida. Essa irmã tá doida. Mas não é não, irmão. A presença de Deus, ela é real. E minha filha estava dormindo e a minha avó estava no outro quarto dormindo também. Depois que terminou todo
as vidas curadas. Então eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Para que você receba a visita de Deus, você precisa estar preparado. Para que chegue o tempo do Senhor em sua vida, você precisa estar preparado. Não só para receber a presença, mas também para receber as coisas materiais. Porque Jesus não dá nada de todo jeito. E aqui o texto vai dizer que há tempo de perder. E chegou um tempo também na minha vida que eu perdi muito. E eu perdi de uma vez, irmão. Não foi de pouquinho, não. Foi de bens materiais a pessoa. Eu saí perdendo. Eu disse, Deus, eu estou perdendo demais. Mas também chegou o tempo de ganho. Eu passei um período perdendo, mas depois chegou o tempo de eu ganhar. Porque Deus, Ele faz assim. Jó, ele perdeu tudo de uma vez só. Chegou o tempo de perda na vida dele, mas também chegou o tempo de acréscimo. Que Deus deu tudo em dobro, deu além daquilo que ele tinha. Porque quando Deus tira algo da nossa vida, não é para colocar algo pior, não, irmão. É para colocar algo melhor no lugar. Porque se Ele está tirando alguma coisa, é porque Ele vai colocar alguma coisa melhor. Porque Deus nunca vai tirar alguma coisa da nossa vida e colocar algo pior, não. Ele vai superar nossas expectativas. Ele vai fazer além do que a gente pede, do que a gente pensa. Porque é isso que Ele faz. E algumas coisas que eu havia perdido, o Senhor me deu, supriu as minhas expectativas. Eu pensava uma coisa, e às vezes a nossa oração é tão raquítica. A gente, né? Jesus, mas eu sou assim, Deus. Irmão, a gente tem que entender uma coisa: que a gente serve a um Deus grande. Aleluia. Que Ele fez os céus e fez a terra. Aleluia. Só com o som da sua palavra. Glória a Deus. Ele disse, haja e ouve. Aleluia. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Irmão, dá para entender esse poder de Deus aqui? E Ele disse, haja luz e ouve. Aleluia, haja vegetação e ouve. Haja água e ouve. Aleluia. Dá para entender esse poder de Deus? E eu estava lá em casa orando, conversando com Deus. E Deus disse assim, minha filha, você nem conhece o meu poder. Você ainda nem sabe nem um pouquinho do que eu posso fazer. Porque se Ele quiser operar agora, Ele opera agora. Irmão, se Ele quiser voltar agora, Ele volta agora. Se Ele quiser tirar alguém do poder agora, Ele tira, irmão. Sabe por que Ele tira? Porque a vida pertence a Ele. A Bíblia diz que Ele mata e faz viver. Então, se Ele quiser, Ele pode, mas Ele não quer. Sabe por quê, irmão? Porque tudo é no tempo dEle. Há tempo de Ele voltar a buscar a sua igreja. Há tempo de Ele trazer justiça sobre esse mundo. Há tempo de Ele operar na minha e na tua vida. Então tudo é um tempo da eterna. A Bíblia diz que um dia para Deus, para você entender como é o tempo de Deus aqui. A Bíblia diz que um dia para Deus, isso aqui é um eufemismo, para a gente entender a mente de Deus um pouquinho. Um dia para Deus é como 1000 anos. E aí? Aleluia. Um dia para Deus é como 1000 anos. E aí? Imagina um dia, 1000 anos. É para a gente entender que Deus trabalha na paciência. Aleluia. Ele trabalha na paciência, Ele não trabalha na nossa velocidade, mas Ele trabalha na velocidade dEle. Então nessa noite, Deus está dizendo a você, se é salvação, se é libertação, se é porta aberta, se é presença de Deus que você quer, Jesus está dizendo, olha, é tudo no meu tempo, Glória a Deus. não é no seu tempo. Glória. Porque se Ele der agora, você não vai saber administrar. Você não vai saber valorizar. Tem crente, irmão, que Deus não abre porta de emprego. Por que Deus não abre? Sabe por quê? Porque tem crente que se Deus abrir na hora errada, ele deixa Jesus. Ele não vem mais para a igreja.
Ele não quer saber mais de igreja. Aí chegou cansado. Aí Deus não abre. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não vai perder. Deus não vai perder para emprego, não, irmão. Oh, glória. Deus não vai perder a minha e a tua alma para emprego, não. Deus já me pediu emprego, irmão. Deus já se sacrifica isso aí. Dá pra você entender isso aqui? Deus já me pediu relacionamento, já me pediu emprego, já me pediu amizade. É sacrifício, irmão. Mas Jesus, como é que eu vou viver? Isso há 3 anos atrás. Jesus, como é que eu vou viver? Mas eu quero. Eu vou lhe mostrar porque eu quero que você entregue esse emprego. Aí Deus foi mostrando com o decorrer. Irmão, e eu perdi, aleluia, os meus direitos. Dá para entender isso aqui? Quem trabalhou com carteira já sabe, né? Já entende isso aqui. Quando você vai lá e pede para sair, irmão, esse Deus não perder meu direito. Minha filha, você perde para ganhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E isso até hoje, sem trabalhar. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, a porta está fechada. E vai continuar fechada. Só vai abrir meu tempo. Irmão, quando Deus fecha, irmão, você pode colocar 1000 currículos. Teve um dia que eu coloquei 100. Eu estou falando brincando, não, isso aqui. Aí eu fui para a igreja. Aí Jesus disse, por que ele está insistindo? Eu digo, mas Jesus, e por que tu está insistindo? Aí Jesus assim, eu vou te ensinar a viver debaixo da minha dependência. Aleluia. Porque há tempo para tudo. E ali eu entreguei aquilo ali. Irmão, e viver debaixo da dependência de Deus é isso aqui, ó. Aí falta isso aqui hoje na sua casa. No começo, eu ficava desesperada. Hoje não. Hoje eu já sei o que é viver na dependência. Faltou hoje. Irmão, entende isso aqui, viu, irmão? Aleluia. Que Deus está falando. Aleluia. Tinha faltado umas coisas na minha casa. Eu disse, mas Jesus, acabou isso aqui, Satanás. O Senhor disse, meu Deus, que vai viver debaixo da sua dependência. Aí Deus diz assim a mim, olha, faz uma lista. Isso era meia-noite. Faz uma lista. E pega essa lista do que precisa. Agora tu vai colocar só o necessário. Aleluia. Tu não vai colocar nem acima e nem abaixo demais. Veja a instrução de Deus. E eu disse, tá certo, Jesus. Algumas coisas para mim e algumas coisas para minha filha. Aí eu orei ao Senhor. Irmão, aí acordei, orei, fui dormir. Isso era 10 horas da manhã. Meu Deus do céu, vai chegar o almoço. Dá para entender isso aqui? Eu disse, meu Deus, Jesus, me ajuda. Aí Jesus dizia assim, eu vou chegar no tempo. Eu dizia, meu Deus, tenha misericórdia. Aleluia. Quando foi 10h50, chegou uma notificação no meu celular. Irmão, um dinheiro que fazia anos que eu esperava que esse dinheiro chegasse. Fazia anos. Aí a advogada liga para mim. Olha sua conta aí. Aleluia. Irmão, isso aqui é para quem crê. Quando eu digo que ele só chega no tempo, é no tempo. Eu disse, meu Deus do céu, 10h50, Senhor, vai chegar o almoço. Aleluia, Jesus. Quando eu disse isso, irmão, quando eu fui no banheiro, o telefone tocou, peguei e chegou. Quando eu olhei lá, não tinha. Fui no mercado, dando glória a Jesus com a minha filha. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Viver debaixo da dependência de Deus é isso. Aleluia. Agora é quando a gente crê que Ele chega. Mas quando a gente duvida, fica difícil para Deus trabalhar na nossa vida. Então a mensagem nessa noite é que você espere o tempo do Senhor. O processo, ele é necessário. Tem uma palavra que está muito conhecida por aí, suporte o processo para viver o propósito. Mas quando a gente vai colocar isso em prática, irmão, muita gente não coloca. Suportar o processo, mas que processo é esse, irmão? É processo de lapidação de caráter.
Então que você possa nessa noite esperar o tempo do Senhor na minha e na sua vida. Irmão, houve momento, irmão, que Deus só chegou num tempo na minha vida. Só foi no tempo, quando eu digo, irmão, é quando os recursos, sabe o recurso? Não tem. Quando os recursos do ser humano, ele acaba. Eu nunca contei isso aqui. Teve um momento da minha vida, irmão, Deus está permitindo isso aqui, que eu tinha um problema na minha pele. Faz tempo, mas Deus chegou no tempo para curar. E eu fui médica. Quando eu colocava maquiagem, isso faz tempo. Quando eu colocava maquiagem, minha pele ficava feita de carne viva, eu coçava. E isso era uma alternativa que eu tinha na minha pele. E fui para médico, mais remédio, pomada, tudo que você imaginar. E Deus sempre usava as pessoas na igreja. Olha, eu estou tocando no teu sangue. Eu estou curando, meu Deus, está curando um pouco. Mas só chega no tempo de Deus. E teve um momento de madrugada que eu tive também uma experiência com Deus. E eu estava orando, me preparei, como eu já tinha havido aquela experiência, me preparei para orar. E teve um momento que eu adormeci de joelho na oração. Adormeci. E nesse momento que eu adormeci de joelho, eu tive uma experiência espiritual com Deus. Tinha uma rua, eu me acordei numa rua muito... Era toda branca aquela rua. Eu não sei, não tinha parede, não tinha, parecia um negócio assim. Eu não sei explicar as coisas espirituais. Para você entender, como fosse uma rua toda branca. Uma luminosidade muito diferente dessa luz daqui. E eu também estava com uma bata branca. Veja só, essa aqui foi a cura que Deus tinha me dado desse dia. Essa doença que eu tinha na minha pele. E tinha um homem bem grande assim de branco, só que eu não via o rosto dele. Passava assim. Passava, era tão alto a estrutura daquele ser que era... Aleluia, glória a Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. E ele dizia, vem aqui. E só que no espiritual você não fala pela boca. No espiritual é a mente. É uma coisa muito assim. É uma coisa que eu não sei explicar. Você não fala pela boca, você se comunica pela mente. Mas vem cá. E eu fiquei com medo de ir. Mas vem cá. Aí quando eu vi o negócio, eu não sei o que era aquilo, uma bolinha brilhosa, não sei o que era aquilo, se era um óleo, não sei. Eu não sei entender, irmão, uma coisa muito sobrenatural. Aleluia. Vem aqui. E quando eu me aproximei daquele ser, aquele ser pegou aquela... Se abre a boca. E eu abri a minha boca. Ele colocou. Aleluia. Aquilo ali, irmão, era a minha cura da minha vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. O tempo de Deus chegou. Aleluia. Agora você vê, eu quase 3 anos com esse negócio na pele. Era uma peleja, meu Deus. E botava pomada, e botava gelo, e era uma agonia. E vinha pra cá. E ninguém sabia. Eu nem contava a minha mãe quando era viva. Só era pra mim e pra Deus. E ele me deu aquela cura e engoli. De repente eu me acordei da oração. Isso que foi aqui, né? Foi passando um dia e eu fui percebendo que eu não estava mais sentindo aquilo. E quando eu vi foi que eu entendi que Deus havia me curado. O tempo de Deus havia chegado em minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, há muito testemunho aqui, irmão. Teve um tempo também que eu não tinha nem minha filha ainda. Eu não tinha nem ela ainda. Eu tinha um desejo enorme de ser mãe. E ninguém sabe disso aqui, eu vou contar nessa noite. Eu não podia gerar. Eu não podia ter o exame na minha casa e tudo. Não podia de forma nenhuma. Só que teve um momento que Deus usou a irmã no culto e disse: Deus visita o teu ventre. Aleluia. Aleluia, Deus visita o teu ventre. Isso foi uma vigília. Irmãos, o tempo de Deus ele chega. Irmão, quando eu soube que eu estava grávida, eu fiz 7 testes. Porque eu não estava acreditando. Eu disse, não é possível.
nível. O exame tá lá em casa, que tinha aquele negócio de pólen, não sei o quê. Eu disse, meu Deus, não pode. E eu dizendo, não pode, o tempo foi passar minha barriga. Aí quando a barriga estava meio grande, eu disse, não, agora não tem como não crer mais não. Agora eu tenho que crer mesmo, né? Agora eu tenho que crer. Então eu quero dizer a você nessa noite que Jesus, Ele pode em todas as coisas. Aleluia. É porque às vezes quando chega a turbulência na nossa vida, fica difícil da gente crer. Fica difícil da gente acreditar. Porque quando a gente coloca os nossos olhos na tempestade, na dificuldade, nas perdas, a gente afunda igual a Pedro. A gente afunda igual a Pedro. Pedro, Jesus estava andando sobre as águas. Ele disse assim, olha Pedro, vem cá. Aí Pedro tirou Irmão, isso aqui eu ministrei no Instagram, uma palavra no Instagram sobre isso aqui. O sobrenatural de Deus ali. Aí Deus chama ele, olha, vem. Jesus chama ele, vem. Aí Pedro vai até Jesus. Não vai. Quando o medo entra no seu coração, a dúvida, aí ele afunda. Mas Jesus chega lá e puxa ele. Porque às vezes acontece isso. Aleluia, Jesus. Quando o medo chega, a dúvida chega, a gente afunda igual a Pedro. A gente não consegue enxergar Jesus em meio à tempestade, em meio às perdas. Mas o Senhor está dizendo, comece a me enxergar nas tempestades. Comece a me enxergar nas perdas. Comece a me enxergar nas dificuldades. Pergunte, Deus, o que o Senhor quer trazer para a minha vida através disso aqui. Porque hoje eu falo assim. Quando vem uma turbulência, quando vem um vento, eu digo, Deus, o Senhor quer me ensinar o que disso aqui? O Senhor quer fazer o que disso aqui? O Senhor quer que eu passe, eu vou passar por isso aqui, mas o Senhor quer o que disso aqui de mim? O Senhor quer que eu faça o que através disso aqui? Dessa dor, dessa turbulência, dessa agonia. Porque a agonia continua, irmão, até Jesus voltar. É uma prova, uma vitória, é uma prova, uma vitória. E assim a vida do crente. É uma luta, uma vitória. Só lá no céu, que a gente não vai ter nada disso. Aleluia. Né? Vai ser plena alegria, vai ser plena vitória. Então que nessa noite a gente possa guardar isso no coração. Que há tempo para todas as coisas. Deus vai chegar na minha, na sua vida, mas no tempo dele. No tempo determinado. Que você não se desespere para nada em sua vida. Nada. Sabe o que eu digo? Nada, irmão. Para nada. Muitas das vezes, eu me precipitei querendo fazer as coisas do meu jeito. E eu só quebrei a minha cara. Porque Jesus dizia, não vai não, que não é meu tempo. Não faz isso aí não, que não é meu tempo. E eu ia lá. Aí eu tive que apanhar bem muito de Jesus para aprender. Porque Deus faz isso com a gente, para a gente entender que é tudo no tempo dele. Não adianta a gente querer, aleluia, se precipitar para alguma coisa, em qualquer área da nossa vida. Porque se a gente fazer do nosso jeito, a gente vai, aleluia, colher o fruto da frustração, da decepção, da perda, da dor. Agora, quando a gente entende o tempo de Deus, a gente sabe que chegará o tempo dele na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não nos conforme com essa era, por isso espera, em Deus espera. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ficar de pé para entorar, encerrar nessa noite agradecendo a Deus por essa maravilha, palavra desta noite, pelos louvores que foi louvado aqui nesse lugar. O nome de Jesus foi glorificado, irmão. A nossa irmã Pamposa, ela vai ficar aqui de joelho, a nossa irmã Vaqueira e a nossa irmã Graci. De joelho, fica aqui às 3 e a nossa irmã Milena. Esses quatro aí para a gente orar. Nossa irmã Rebeca, bota a mão na cabeça delas, e a nossa irmã Daniele, bota a mão na cabeça delas para a gente orar. A gente vai fazer uma oração só, viu, irmão? Vamos orar, agradecer ao Deus que fez trabalho nessa noite, agradecendo a Ele com alegria. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, e hora grandiosa e maravilhosa, Pai.
estamos na tua presença, encerrando esse culto nesta noite, com o coração cheio de alegria, Jesus, que fizesse, Pai, presente nesse lugar. Na tua palavra foi citada aqui, Pai querido, no versículo e no louvor. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, abençoa Deus teus servos que vieram, abençoa, Pai querido, o nosso irmão Fernando, Pai querido, a nossa irmã Cresci, Pai, abençoa o nosso irmão Edson, o nosso irmão Edson e Edson, Pai querido, o familiar dele, a mãe dele, Pai, que ela não está aqui, abençoa, Pai querido, Santo Deus, Santo Pai, abençoa a nossa irmã Tairã, abençoa a prima dela que veio ontem, Pai querido, abençoa, salva aquela família, Pai, abençoa meu sobrinho, Santo Deus e Santo Pai, abençoa minhas filhas Rebeca, a minha filha Milena, abençoa minha esposa, Pai querido Deus eterno, e todo o meu neto, Pai, que a minha filha Sileide, a minha filha Cessa, Pai querido e Pai amado, abençoa aquele lá, Pai querido, Pai, Senhor Deus, abençoa nosso pastor presidente, pastor Zezinho, a família dele, abençoa também o nosso pastor Francisco, abençoa o nosso pastor Elia, abençoa o nosso presbítero, ó Pai querido, lá do nosso ministério, Pai, abençoa todos os servos daquele ministério, Pai, Santo Deus e Santo Pai, querido Deus e querido Pai querido, abençoa o nosso emprego, Pai, meus patrão daquele prédio, Pai querido, Pai amado, abençoa eles e abençoa todos os teus servos que faz parte dessa igreja, Pai querido, Pai amado, nosso irmão Bira, nosso irmão Marinaldo, Pai, abençoa eles, Pai, querido Deus e querido Pai, abençoa o nosso irmão Rome e a família dele, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, tudo isso nós te pedimos em teu santo nome, que vive, reina para todos sempre, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, a consolação do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que diz. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A igreja diz? Ah, só um minuto. Tá ligado?